Daí pessoal, como é que vocês estão? Hoje mais um episódio do meu programa Music and Football e eu irei falar sobre técnicos brasileiros. Os técnicos de futebol brasileiros estão obsoletos? Eles estão ultrapassados? Essa é a palavra que a mídia usa sempre. Então, eu acredito que existem técnicos no Brasil muito bons ainda. Por exemplo, o Paulo Autuori, que foi mandado embora do Botafogo essa semana, ele é muito bom técnico. Eu assisti alguns jogos do Botafogo durante esse Campeonato Brasileiro e eu via estratégia, eu via tática, eu via, comando naquilo que ele estava fazendo. Só que os resultados não vieram. E outra situação, né? Que tipo de jogadores ele tem na mão para fazer o time ganhar campeonatos? Então é isso que a gente tem que analisar. Não estou dizendo que os jogadores são ruins, mas será que ele tem um plantel de alta qualidade? Eu acredito que o Rogério Ceni seja um ótimo técnico também, mas ainda um pouco inexperiente. Talvez daqui uns 3, 4 anos ele esteja no ponto. Precisa de mais experiência, mas ele tem aquela coisa de ganhar, espírito de vitória, e ele é inteligente, então ele vai ser um bom técnico. Entretanto, nós temos os nossos veteranos. Filipão, que fez muito sucesso nos anos 90, ganhou a Copa do Mundo de 2002, treinou a seleção de Portugal, hoje não está trabalhando, mas perdeu aquele jogo de 7-1 em 2014 para a Alemanha. O time não jogou bem. O Filipão naquele jogo, talvez ele enterrou toda a carreira dele naquele jogo. Uma coisa triste que aconteceu com o Filipão. E também temos o Luxemburgo, né? Eu creio que ele começou trabalhando no Bragantino, fez muito sucesso. Depois ele foi para o Flamengo, trabalhou bem. Depois o Luxemburgo, quando chegou no Palmeiras, ele fez toda a diferença. Aquele time da Parmalat, eles ganharam vários títulos importantes. Um time que marcou a história do futebol brasileiro. E o Luxemburgo ganhou vários títulos com o Corinthians, com o Santos. Treinou o Real Madrid na época dos Galácticos. Mas hoje as pessoas colocam em xeque tanto o trabalho do Filipão, principalmente, e do Luxemburgo. Será que essas pessoas estão corretas? Por exemplo, muitos dizem que eles não entendem de táticas. Eu discordo, eu acredito que tanto o Filipão, que jogou futebol, e o Luxemburgo, quem foi jogador de futebol entende de alguma tática. O problema é saber se o 4-3-3 usado lá nos anos 90 é o mesmo de hoje. Será que não existem variações desse 4-3-3? Será que às vezes o atacante que joga na esquerda ele não pode treinar uma inversão para jogar na direita? Existem várias situações. A questão é, será que Luxemburgo e Filipão possuem a mesma gana, aquela vontade de ganhar que eles tinham nos anos 90, nos anos 2000? Essa que é a questão. Segunda situação, eu creio que a geração de jogadores mudou. Talvez lá nos anos 80 você tinha, por exemplo, o time do Flamengo do Zico, que foi uma máquina. Você não precisava ter um super treinador para treinar aquele time, porque os jogadores tinham uma consciência tática e algo que eles iriam fazer no campo. Não estou dizendo que não existia um bom treinador na época, ou alguém que dava instruções para os jogadores do Flamengo do time do Zico. Mas talvez a intervenção naquela época era menor do que hoje. Talvez hoje os jogadores necessitam ser melhores treinados. Deve-se gastar mais tempo com esses jogadores, em jogadas, na parte defensiva, zagueiros, treinar cabeceio, posicionamento dentro de área. Existem várias situações. Será que os nossos treinadores eles treinam essas situações? Um problema são o número de jogos do Brasil.
Quando o Flamengo jogou com o Liverpool em 2019 na final do Mundial, o Klopp, aquele treinador do Liverpool alemão, foi entrevistado, eu creio, pelo Castelo Branco da ESPN, aquele jornalista brilhante que mora lá na Inglaterra. O menino da ESPN perguntou para ele se ele sabia quantos jogos o Flamengo tinha jogado até então. E ele falou um número X, e depois o jornalista da ESPN falou para ele o número exato. Ele deu risada. Então, assim, como que os técnicos irão colocar os times para treinar novas jogadas ensaiadas, novas possibilidades de marcação, se você não tem tempo para treinar? Quando nós temos um problema no clube, quem é demitido? O técnico. Quando nós temos um problema no futebol do time, quem é demitido? O técnico. E, às vezes, o plantel não é tão bom, às vezes a diretoria é muito ruim, às vezes o presidente do clube só prejudica o time e o clube. Mas quem leva a culpa? O técnico. No Brasil, a paciência com o técnico são 3 jogos. Isso está errado. Nós temos que dar mais tempo. Eu não estou dizendo dar um ano e meio, mas pelo menos no mínimo 6 meses para um técnico tentar fazer alguma diferença no seu time. Então fica a pergunta, os nossos técnicos são obsoletos? Pense nisso. Vejo você no próximo programa. Bye bye.